Bem-vindo a mais um episódio da nossa série Textos Difíceis, Verdades Claras. Hoje vamos abordar uma das frases mais fascinantes e profundas de Gênesis capítulo 1. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Essa pequena expressão tem gerado debates por séculos. A pergunta é: Deus está falando com quem? Será que essa é uma revelação da Trindade no Antigo Testamento? Ou existe outra explicação? Vamos explorar isso com profundidade bíblica e reverência teológica. Daniel, essa é uma das passagens que mais intrigam os leitores, porque até esse momento do texto parece claro que há um único Deus criando todas as coisas. Mas de repente aparece uma frase no plural, façamos, e isso naturalmente levanta perguntas. Deus está conversando com anjos? Está falando consigo mesmo? É apenas uma figura poética? Ou há ali uma revelação da pluralidade de pessoas na divindade? Bem observado, Damares. E este é um daqueles momentos em que precisamos lembrar que a Bíblia é a melhor intérprete de si mesma. Gênesis capítulo 1 afirma repetidamente que existe apenas um Criador. Não há múltiplos deuses construindo o universo. O texto é enfático ao dizer: no princípio, criou Deus os céus e a terra. A palavra usada ali, Elohim, é singular em sentido, embora permita nuances importantes. Portanto, ao lermos façamos, não estamos diante de vários deuses dialogando entre si. Então surge uma alternativa comum entre alguns estudiosos, a ideia de que Deus estaria se dirigindo aos anjos. Essa interpretação diz que Deus estaria convidando os seres celestiais para testemunhar o ato da criação do homem. Mas essa visão enfrenta uma dificuldade séria, não é? Exatamente, Damares. A dificuldade é que, em nenhum lugar da Bíblia, os anjos participam do ato criador. São criaturas, não co-criadores. A imagem de Deus não é dada aos anjos, é dada ao homem. E Gênesis não diz que o homem foi criado à imagem dos anjos, nem à imagem dos céus, mas à imagem de Deus. Portanto, incluir os anjos naquele façamos é teologicamente impossível. Outra interpretação tenta dizer que façamos seria apenas uma forma de majestade, como se fosse um plural majestático, mas isso também não se encaixa muito bem no contexto hebraico. Exatamente. O plural majestático não existe na língua hebraica antiga. Ele aparece em outros idiomas mais tarde, como em certas monarquias, mas não em textos do Antigo Testamento. O plural de façamos não é estilo literário. O texto não está dizendo nós, a realeza. Ele está registrando algo real, uma conversa divina no interior do próprio Deus. Então, Daniel, isso nos leva à interpretação que faz mais sentido à luz de toda a revelação bíblica. O plural de Gênesis 1 é um plural trinitário. É a própria divindade, Pai, Filho e Espírito, deliberando sobre a criação do ser humano. Sim, Damares. E essa leitura é confirmada pela revelação posterior. No Novo Testamento, João capítulo 1 diz que o Verbo estava com Deus no princípio e que todas as coisas foram feitas por meio dele. Em Colossenses capítulo 1, Paulo afirma que todas as coisas foram criadas por Cristo e para Cristo. E em Gênesis capítulo 1, verso 2, o Espírito de Deus está presente, pairando sobre as águas. Ou seja, o Pai fala, o Filho executa a palavra e o Espírito sustenta a criação. A Trindade está ali, atuando em perfeita unidade. E isso ajuda a responder outra pergunta. O que significa ser criado à imagem e semelhança de Deus? Porque, se esse plural aponta para um diálogo trinitário, então a humanidade carrega em si um reflexo dessa comunhão divina. Maravilhosamente colocado, Damares. A imagem de Deus não é apenas racionalidade, criatividade ou capacidade moral. A imagem inclui relacionalidade. O fato de que Deus é um Deus pessoal, que existe eternamente em comunhão. O Pai ama o Filho ama o Pai, o Espírito glorifica o Filho e assim por diante. Quando Deus cria o ser humano à sua imagem, ele cria um ser relacional, capaz de amar, de se comunicar, de formar comunidade. Isso reflete a própria vida divina. Isso explica por que o ser humano não foi criado para viver isolado. Quando Deus declara, não é bom que o homem esteja só, ele está reafirmando essa realidade. O ser humano só encontra plenitude em comunhão. Isso reflete o Deus trino que sempre existiu em perfeita relação. Exato. E isso também explica o chamado do homem para governar a criação, criar cultura, estabelecer ordem e viver em santidade. A imagem de Deus inclui vocação espiritual, responsabilidade moral e capacidade de representar Deus na terra.
O façamos não significa apenas que Deus é mais de uma pessoa, mas também que o homem foi criado para refletir esse caráter divino em todas as dimensões da vida. E existe outro ponto teológico belo e profundo. Quando chegamos ao Novo Testamento, percebemos que Cristo é chamado de a imagem do Deus invisível. Aquele plural de Gênesis 1 já anunciava, de forma sutil, que a criação do homem tinha como modelo o próprio Cristo que viria no tempo determinado para restaurar aquilo que havia sido perdido na queda. Sim, e isso reforça algo essencial. A Trindade não aparece pela primeira vez no Novo Testamento. Ela está presente desde o início da revelação. Ela está em Gênesis, está nos Salmos, está nos Profetas. A revelação é progressiva, mas não é contraditória. Deus sempre foi Pai, Filho e Espírito Santo. O façamos é uma janela pela qual vemos essa realidade eterna. Então, quando perguntamos, a Trindade aparece ali? A resposta é sim, de maneira embrionária, velada, mas real. Não é uma invenção posterior, não é leitura forçada. É a própria Escritura que ilumina a si mesma, mostrando que o Deus que cria é o mesmo Deus que redime e o mesmo Deus que habita conosco. E quando compreendemos isso, o texto ganha profundidade espiritual. O Deus que nos criou à sua imagem é o mesmo que nos busca quando caímos, o mesmo que envia o Filho para nos salvar e o mesmo que derrama o Espírito para nos renovar. A criação, a redenção e a santificação são obras trinitárias, e tudo isso está, de certa forma, encapsulado naquele simples façamos. Que essa compreensão encha seu coração de reverência diante da grandeza do nosso Deus. Somos criados à imagem do Deus Trino. Somos chamados a viver em comunhão com Ele e com nossos semelhantes. E fomos alcançados pela graça desse Deus que nos amou desde antes da fundação do mundo. Obrigado por nos acompanhar em mais um episódio de Textos Difíceis, Verdades Claras. Que o Espírito Santo ilumine sua mente, fortaleça sua fé e conduza você sempre ao Cristo, a imagem perfeita do Deus invisível. Que Deus te abençoe. Até o próximo episódio.